De volta com o Ministério Público, de volta com o parágrafo 5º do artigo 128. No vídeo passado, nós estudamos as garantias asseguradas aos membros do Ministério Público, vitaliciedade, inamovibilidade e retutibilidade de subsídios. As mesmas garantias na magistratura, porém com aqueles comparativos, aqueles pequenos detalhes que eu mostrei para cada um de vocês, tá? Agora é o seguinte, nós vamos estudar as vedações. E aqui nas vedações, nós temos mais vedações impostas aos membros do Ministério Público do que aos magistrados em termos constitucionais, tá? Vejam só o que temos no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, tá? As seguintes vedações. Então, o membro do Ministério Público tem que respeitar ou observar as seguintes vedações. A. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custos processuais. Óbvio, assim como acontece na magistratura, é inconcebível um membro do Ministério Público receber participação no processo, receber custas processuais, tá? Enfim, eu não posso ter qualquer tipo de recebimento sob qualquer pretexto, tá? Sob qualquer título e sob qualquer pretexto de honorários, percentagens ou custos processuais. A mesma proibição em termos práticos existe também para magistratura, tá? A linha B, exercer a advocacia. Óbvio, se eu sou membro do Ministério Público, como é que eu vou atuar na advocacia? Como é que eu vou ser advogado? Eu vou ocupar duas funções essenciais da justiça ao mesmo tempo? Ser membro do Ministério Público e ainda exercer a advocacia? Claramente eu não posso exercer a advocacia. A minha função é ser membro do Ministério Público, eu estou ali para defender os interesses da sociedade, os interesses individuais indisponíveis, tá? Não se esqueçam aí desse detalhe. Então, obviamente, não posso exercer a advocacia. E um detalhe, né? Com relação aos magistrados, não tem lá uma proibição de exercer a advocacia de forma explícita, mas está de forma implícita, tá? Obviamente, o magistrado também não pode exercer a advocacia. Tanto é que quando aposenta, ainda tem que observar aquela carência de no mínimo 3 anos para voltar a exercer a advocacia no juízo, né, no qual ele atuava ali, pelo qual ele era competente, tá? Então, obviamente, né, magistrado também não pode exercer a advocacia. Agora vem o grande detalhe, tá? Abordado aí por diversas bancas examinadoras, principalmente se você se prepara para concurso no âmbito do Ministério Público. A linha C, participar de sociedade comercial na forma da lei. Atenção, ao membro do Ministério Público é vedado participar de sociedade comercial na forma da lei. Grifem o na forma da lei. Porque isso significa o seguinte em termos práticos. Em regra, membro do Ministério Público não pode participar de sociedade comercial. Mas, se a lei que regulamenta o respectivo Ministério Público, se a lei que regulamenta o MP de uma maneira geral, permitir nas condições que a lei permitir. E a lei permite, tá? E eu tenho que observar o seguinte, tanto no âmbito do Ministério Público da União, quanto no âmbito do Ministério Público dos Estados, acontece o seguinte, ó, membro do Ministério Público realmente não pode participar de sociedade comercial, tá? Então existe a vedação de uma maneira geral, ele não pode participar de sociedade comercial, tá? A não ser, exceto como cotista, como sócio cotista. Então o que eu preciso perceber? O que o membro do Ministério Público não pode ser é o sócio administrador. É o acionista majoritário, é quem decide e efetivamente administra a empresa, tá? Então ele pode ter ações de uma determinada empresa, ser acionista de uma determinada empresa? Sim, desde que ele não tenha poder de voto, desde que ele não tenha poder de decisão na respectiva empresa, quando a empresa for uma SA, for uma sociedade anônima, onde tem negociação de ações ali na Bolsa de Valores e ele é acionista daquela respectiva empresa. Então ele pode sim ser acionista, só não pode ter qualquer tipo de poder de administração. E quando for uma limitada, quando for uma LTDA, ele pode participar, ele pode ser sócio daquela empresa limitada? Sim, mas apenas como
cotista, tá? Então eu tenho que observar o seguinte, ó, a questão mais comum em concurso público: membro do Ministério Público pode ser sócio de sociedade comercial? Sim, desde que seja como sócio cotista. Em regra, é proibido participar de sociedade comercial. Então, em regra, ele não pode participar. Mas, se porventura ele participar, ele precisa ser cotista. Se for uma sociedade anônima, acionista minoritário, acionista sem qualquer tipo de poder de administração, de voto no conselho de administração da respectiva empresa, por exemplo, tá? Então não se esqueçam disso, ó. Participar de sociedade comercial, a ele é vedado participar de sociedade comercial na forma da lei. Então, se a lei institui que ele não pode ser o administrador, aquele que administra, aquele que tem poder de decisão, ele pode naturalmente ser sócio cotista. A Lei Complementar número 75 deixa isso bem claro com relação ao Ministério Público da União, e o mesmo vai acontecer no âmbito dos respectivos estados, tá? Então atenção, ó, membro do Ministério Público não pode ser sócio, em regra, não pode participar de sociedade comercial, a não ser que seja como sócio cotista, que seja um acionista minoritário. Não pode exercer poder de administração, exercer poder de decisão dentro daquela respectiva empresa, tá? Então não se esqueçam disso aí, ó. Aos membros do Ministério Público é vedado participar de sociedade comercial na forma da lei, mas a lei permite que ele participe de uma LTDA, por exemplo, como sócio cotista, tá? É por isso, inclusive, que nós temos um detalhe na próxima linha, que pouca gente percebe quando compara as vedações da magistratura com as vedações do Ministério Público. Vejam só, aos membros do Ministério Público é vedado, tá? Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função pública, salvo uma de magistério. Atenção, ó, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Quando a gente estuda o artigo 95, parágrafo único do artigo 95, inciso 1º, que coloca as vedações para a magistratura, a gente tem o seguinte, ó, aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Lá fala função, salvo uma de magistério. Aqui fala função pública, salvo uma de magistério. Por que aqui no MP tem o pública e lá na magistratura não tem o pública? Porque no MP, o membro do Ministério Público pode exercer uma atividade privada. Qual que é a atividade privada que o membro do Ministério Público pode exercer? Ora, ele pode ser sócio cotista de uma empresa, por exemplo, tá? Então, atenção, ó, magistrado, juiz, só pode ser duas coisas: juiz e professor. Exercer a função dele, né, na magistratura enquanto juiz e ainda ser professor, exercer a função de magistério. Membro do Ministério Público pode ser três coisas: membro do Ministério Público, professor e ainda sócio cotista, por exemplo, é uma sociedade limitada, tá? Não se esqueçam desse detalhe. É um comparativo que já foi utilizado por bancas examinadoras anteriormente. Então é uma questão que a gente não pode deixar de prestar atenção, tá? A redação da Constituição, ela tem essa diferença. E essa diferença não foi à toa. Ó, aos membros do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Por que fala função pública? Porque ele pode exercer uma função privada sendo cotista, por exemplo, sócio cotista em uma LTDA. Se a gente for lá na magistratura, no artigo 95, parágrafo único, inciso 1º, vocês vão perceber que não existe o pública, é qualquer outro cargo ou função. Então, magistrado pode ser duas coisas: juiz, e professor no máximo. Membro do Ministério Público pode ser três coisas: membro do MP, professor e ainda, se quiser, sócio cotista de uma LTDA, por exemplo, acionista minoritário de uma determinada empresa, enfim, todo, sempre observando o que nós colocamos na linha anterior, ok? Então, atenção, lembre-se aí dessa linha D, tem essa pegadinha aí, uma questão comum em termos de concursos públicos, tá? A linha E, exercer atividade político-partidária. Atenção! Podem marcar.
tanto magistrados quanto membros do Ministério Público não podem exercer atividade político-partidária, sem ressalva alguma. Ah, professor, estava lendo a Lei Complementar número 75/93 e ela fala que o membro do Ministério Público pode se filiar ao partido político, tem algumas ressalvas lá na lei. Isso não existe mais, tá? Com a emenda constitucional número 45, essa parte da Lei Complementar número 75, ela se tornou inconstitucional. Naturalmente deve ser excluída do ordenamento jurídico. Eu não posso afirmar que membro do Ministério Público vai exercer atividade político-partidária. Nenhum tipo de atividade político-partidária. Agora, aposentou, pediu exoneração, pode exercer atividade político-partidária? Claro que pode, tá? É o mesmo raciocínio que nós estudamos no âmbito da magistratura. Magistrado e membro do Ministério Público, tanto um como o outro, não pode exercer atividade político-partidária, tá? Enquanto estiver no exercício da função. Aposentou, pediu exoneração, não é mais magistrado, não é mais membro do Ministério Público, aí pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária, tá? A linha F, proibição idêntica à que nós temos também para a magistratura, ó. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, assim como acontece com os magistrados, os membros do Ministério Público não podem receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou entidades privadas, ressalvadas as exceções, né, previstas em lei. Vale o mesmo exemplo que eu dei para vocês lá na magistratura. Ah, eu sou magistrado, sou membro do Ministério Público, fui convidado para ser palestrante em um seminário. Naturalmente, eu posso receber honorários enquanto palestrante? Posso. Posso receber a passagem aérea, a hospedagem no respectivo hotel? Claro que posso, tá? Então percebam que eu tenho exceções previstas em lei e a lei sempre vai ter esse cuidado. Ó, quando não comprometer a imparcialidade do magistrado, quando não comprometer o exercício das funções institucionais por parte do membro do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Aí tudo bem, aí eu posso ter, né, esse recebimento aí de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, jurídicas, enfim, né, nos exemplos e nas situações que são permitidas por lei. Então não é uma vedação absoluta, tá? E por fim, atenção, marquem o parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5º. Custava, né, ter colocado aqui o texto da Constituição. Para que fazer essa remissão, tá? Basta lembrar o seguinte, ó. Membro do Ministério Público também não pode exercer a advocacia imediatamente após a sua aposentadoria, imediatamente após a sua exoneração, no juízo perante o qual ele atuava. Então, por exemplo, eu sou promotor de justiça em Belo Horizonte, me aposentei, no dia seguinte eu posso exercer a advocacia no Fórum de Belo Horizonte, né? O juízo perante o qual eu atuava? Não posso, eu tenho que observar aquela carência também de 3 anos. Então, a mesma proibição que vale para a magistratura, prevista no artigo 95, parágrafo único, inciso 5º da Constituição, vale também para o membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público precisa esperar 3 anos para voltar a exercer a advocacia perante o juízo o qual ele atuava enquanto promotor de justiça, enquanto membro do Ministério Público, enquanto procurador da República, enquanto, né, o exercício ali da sua função no âmbito do respectivo MP, tá? Então não se esqueçam, a proibição é a mesma, a quarentena, vamos dizer assim, é a mesma, eu preciso esperar os 3 anos, tá? Atenção, ó, o que banca examinadora quer saber realmente aqui sobre as vedações? Sociedade comercial, membro do Ministério Público pode sim participar de sociedade comercial, desde que ele seja sócio cotista, desde que ele seja acionista minoritário, sem qualquer tipo de poder de administração na respectiva empresa, tá? Consequentemente, ele pode exercer 3 funções, né? Ele pode ser membro do MP, ele pode ser professor e pode ser sócio,
da respectiva sociedade, tá? Além disso, o que eu preciso observar também, né? A questão da atividade político-partidária. A questão mais cobrada em termos práticos é essa, atividade político-partidária. Nem magistrado, nem membro do Ministério Público não pode, em hipótese alguma, enquanto estiver na ativa, ou seja, aposentou, foi exonerado, tudo bem. Não é mais membro do Ministério Público, está aposentado, tudo bem. Pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Mas enquanto estiver na ativa, não sendo aposentado, não tendo deixado o Ministério Público, em hipótese alguma pode exercer atividade político-partidária, tá? Eu não tenho mais as ressalvas existentes anteriormente. Então, se você está estudando uma lei complementar que tem ressalva para atividade político-partidária, essa ressalva é inconstitucional. Se cair no concurso e considerarem como correta, a questão tem que ser anulada, porque o que vale é a Constituição. Não se esqueçam desse detalhe, tá? Membro do Ministério Público e magistrado não pode, em hipótese alguma, exercer qualquer tipo de atividade político-partidária, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, artigo 129 da Constituição, funções institucionais do Ministério Público, tá? Uma questão aí muito importante também, né? Perceber quais são as funções, o que o Ministério Público faz, o que o Ministério Público pode fazer para defender os interesses da sociedade e os interesses individuais indisponíveis. O artigo 129 representa para a gente, né? Exemplifica melhor para a gente as funções institucionais do Ministério Público, ok? No nosso próximo vídeo, então, artigo 129. Obrigado e até mais.